E os Estados Unidos, conhecido como um país que não entra em guerra nenhuma para perder, jogou no ventilador toda a sujeira e também a tirania do senhor ministro Moraes, e a coisa continua cada vez ficando mais tensa e mais feia para o sistema. Preste atenção nessa informação que acaba de explodir na imprensa internacional e eu vou comentar com você aqui. Olha só que situação complicadíssima para a Suprema Corte Brasileira. Vamos lá. Dessa quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Nomeado de o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden, caso Brasil, o documento de 541 páginas revela que ao menos 300 pessoas foram perseguidas por meio de decisões do ministro. O relatório foi produzido a partir dos registros enviados pela X-Corp ao Comitê da Câmara Norte-Americana. Em um dos trechos, o documento aponta que estes registros revelam, abre aspas, que pelo menos desde 2022, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual Moraes atua como juiz, e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, liderado por Moraes, ordenaram que a X-Corp suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de rede social, fecha aspas. O parecer destaca ainda que as exigências foram direcionadas especificamente aos críticos do atual governo, em especial a integrantes conservadores do Legislativo Federal, e mostra também os principais alvos do ministro. Entre eles está Jair Bolsonaro. O documento afirma que o TSE censurou o ex-presidente semanas depois das eleições de 2022 por considerar Bolsonaro culpado na noite dessa quarta-feira. Ou seja, vocês estão vendo explodir aí, inclusive pode ser que a qualquer momento, né, nós vamos começar a discutir agora a CPI da USAID, né? Essa espécie de instituição americana que despejou rios e rios de dinheiro no Brasil, e agora uma suspeita muito grave, muito séria, de que talvez, tá? Eu vou falar aqui supostamente, porque vocês sabem que nós ainda não estamos vivendo a plena democracia no Brasil. Supostamente, essa tal de USAID seria o instituto que tem bancado tudo o que tem acontecido no Brasil. Essas visitas estranhas dos togados nos Estados Unidos da América e empolgados gritando para o povo brasileiro perder o mané, sabe? Essas reuniões internacionais aos quais esses ministros saíram do Brasil para poder discutir política nos Estados Unidos. Que coisa mais estranha. Juiz, né? Poder judiciário que não recebe voto de ninguém, que nunca colocaram seu nome numa cédula política, que nunca colocaram seus nomes à disposição do povo brasileiro para receber voto, de repente falando em nome do povo brasileiro em outro país sobre política, né? Então umas coisas estranhas, né? Talvez isso revela o comportamento estranho desses juízes e do sistema, completamente um judiciário partidário no Brasil. Será que porque a fonte era boa? Será que porque milhões e milhões de dólares estavam sendo despejados aqui no Brasil para que um papel pudesse ser cumprido, né, do Brasil ser um país de interesse internacional? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que o sistema, né, da caixinha eletrônica no Brasil, se é que você sabe o que eu estou dizendo aqui, o sistema da caixinha eletrônica no Brasil, a partir de agora, é suspeito. A própria juíza Ludmila Grillo mesmo está dizendo com todas as letras que ela considera, né, essa tal de USAID e o Brasil e os milhões de dólares despejados no Brasil, ela entende que isso categoriza como o maior esquema de corrupção da história do planeta, ou seja, um mecanismo internacional poderia ter, né, supostamente ter interferido
na questão, né, dessa história do Barbudinho ter sido tirado de trás das grades, lá de Curitiba, e ter sido colocado assentado na presidência da República. Isso explica tudo. O que explica? Isso daqui, ó. Isso daqui. Maior parte dos recursos, ou seja, cerca de 11,4 milhões de dólares, ou 55% do total desse valor, foi destinada a instituições, agências e empresas internacionais. Ou seja, uma baita de uma grana, né, despejando milhões de dólares no Brasil para que o serviço fosse feito. Agora, que serviço que é esse? Essa bandalheira que nós estamos vendo aqui nessa nação. Essa patifaria que nós estamos vendo aqui nesse país. Um país que não tem mais liberdade de expressão, um país de contas de comentaristas políticos banidos, sites banidos, canais derrubados, pessoas sendo presas, opositores políticos que não podem falar absolutamente nada do que pensa, nem na sagrada tribuna da Casa do Povo pode-se falar, né? Vocês sabem muito bem aí do que eu estou dizendo para vocês, ou seja, lamentavelmente esse estado de exceção que nós estamos vivendo no Brasil pode ser, gente, que seja fruto de um mecanismo internacional que comprou o Brasil. Agora, quem vendeu o Brasil? Né? Muito estranho. Quem é que vendeu o Brasil? Para mim, quem vendeu o Brasil são os caras que foram beneficiados por essa grana. Né? Foram os caras que foram beneficiados por essa grana. Tem até aqui uma matéria, né? Justamente relacionada ao SAID, e eu coloco aqui para você. Mais de 100 deputados, por exemplo, pessoal, estão apoiando a criação, por exemplo, de uma CPI. A CPI da USAID. Para Gustavo Gayer, do PL de Goiás, a comissão tem como potencial escancarar o tão falado sistema que comanda a política mundial e que tocou no Brasil. Tocou de que jeito, Rodrigo? Repito para você, de maneira estranha, de maneira muito suspeita, nós temos um camarada que ficou pouquíssimo tempo no fundo de uma cela fria, no fundo de uma prisão, condenado em 3 instâncias. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Condenado em 3 instâncias e de repente passou a ser a alma mais santa, né, mais pura desse país, um bandido contumaz, condenado pela justiça por uma operação extraordinária. Vocês sabem também de que operação que é essa, e nem pode falar isso aqui nos microfones. De repente esse camarada sai do fundo de uma cadeia em Curitiba e se assenta ao posto mais alto no comando desta nação, como que se nada tivesse acontecido. Ou seja, gente, isso só pode ter muito dinheiro envolvido, muitos bilhões de dólares envolvidos, né? Agora, quem é que estaria por trás desse interesse? É exatamente isso que o Gustavo Gayer está questionando e trazendo aí a possibilidade, então, da CPI da USAID no Brasil. Nós vamos falar mais sobre isso. Claro, é muito importante que você dê a oportunidade para você mesmo de mudar de vida e também de transformar a sua história financeira. De que forma, Rodrigo? Correndo aqui no link da descrição e aproveitando um poderoso projeto chamado Projeto Profissão Digital, que apenas com um celularzinho, isso mesmo, um celular, você poderá fazer uma renda entre R$ 2.500 a R$ 5.000 mensais, trabalhando nas principais plataformas mais importantes do mundo, as principais plataformas de comunicação do mundo, as plataformas digitais de mídias sociais, e o mais legal de tudo, sem ter que ter dedicado anos aprendendo técnicas e descobrindo o caminho. Por quê? Porque o caminho já está pronto, a técnica já está pronta, o projeto já é pronto e o mais interessante de tudo isso que eu estou oferecendo para você, com uma equipe treinada para treinar você, dando todo o suporte
24 horas por dia através de um sistema via WhatsApp, o sistema mais comum aí que todo mundo usa. Por WhatsApp, a equipe estará treinando você, dando toda a estrutura e todo o suporte para que você também possa ganhar dinheiro. Renda extra ou uma virada de chave na sua vida, projeto Profissão Digital, link na descrição, não perca mais tempo, corra e aproveita esta oportunidade.